Bem-vindos à aula, tá, de medição de componentes. Nós vamos aprender primeiro a entender o funcionamento do multímetro para teste dos componentes básicos como diodo, bobina, tá, e alguns transistores, tá, resistores e assim por diante. Bom, para entendermos o funcionamento do multímetro, temos que ver a primeira escala que nós vamos trabalhar. Primeiro vamos colocar aqui na escala de diodo, tá? Que é essa aqui, o meu tem um multímetro com sinal sonoro, tá? E ele vai mostrar ali na escala digital a variação de resistência, tá, entre os meus medidores, tá? Minhas pontas de prova, tá? Esse meu multímetro aqui vai ficar na escala de 0,2, 0,1, 0,2, tá? Que representa curto, tá? Para ele já vai entender como curto. De 0,3 para baixo ele já entende como curto, tá? E nós vamos medir primeiro aqui, em primeiro lugar, um jumper, tá? Com uma resistência de diodo, que é um jumper, tá? Vamos medir aqui na placa. Percebam vocês lá, ó. Já vou escalar o 0,2, ó. Tá oferecendo, mesmo que dizer que a resistência aqui é nula entre os pontos, tá? Vou medir aqui para vocês também uma bobina, tá? Vai dar a mesma coisa, tá? Deixa eu ver a bobina. Aproximar bem a câmera aí. Tá? Isso é uma bobina. Posso medir também o capacitor cerâmico, só que ele vai me dar um resultado de um lado e é exatamente nulo do outro. Vou medir aqui, pra vocês verem como é que funciona. A gente vai apresentar um resultado, tá? E o lado contrário vai mostrar nulo, como se não houvesse passagem de corrente elétrica no componente. Tem que buscar um valor na cada bateria da rede capacitiva. Bom, deixa eu medir esse daqui. Me trouxe um resultado. Aí. Tá? Descarregou o capacitor e já mostrou nulo no sentido inverso. Bom, saindo dos capacitores, eu vou atrás aqui de um transistor, tá? Que basicamente é um diodo também. Tá? No caso aqui, esse daqui é um... Deixa eu dar uma olhada aqui no... Tá? E medir aqui no terno. Tá? Nada. E do outro lado também não. Vou inverter. Tá? Aí ele já me mostra um resultado. Percebam lá, ó. Eu já tenho o resultado. E do outro lado também tenho o mesmo resultado, tá? Ou seja, o gate e o dreno vão me dar o mesmo valor, tá? Que esse aqui é um diodo. Agora eu vou medir aqui um MOSFET, tá? Primeiro eu vou medir aqui o dreno. Nada. Gate também não. Aí vou inverter, tá? Aí vocês vão ver que eu tenho um valor lá e aqui eu já não tenho, tá? Porque esse aqui é um MOSFET. Esse aqui é um 823044, tá? É um MOSFET.
Basicamente, a medida deles na placa varia muito pouco para a medida deles fora da placa, tá? Como é que eu vou poder ver? Vou pegar o datasheet, tá? Vou ver o desenho esquemático do meu componente. No caso aqui eu vou ver primeiro o componente que eu vou ver vai ser deixa eu puxar logo esse CMOS. O MOSFET é 823044 823044. Já com o datasheet do componente aberto, a gente vai ver a estrutura do componente, tá? Aqui a estrutura do componente, aqui o desenho mecânico do componente, tá? E a estrutura, tá, dos diodos do componente. No caso, ele tem um diodo do dreno por Saucer, tá? O dreno por Saucer, e não faz junção direto com o gate, tá? O gate fica separado, tá? Pela dopagem, tá? Tanto do dreno quanto do Saucer, tá? Ele vai fazer uma junção, mas somente por excitação. Como é que a gente mede? Fora da placa, a medida basicamente é a mesma medida que a gente fez na placa, tá? Nós vamos pegar e colocar no dreno, vamos colocar um negativo e vamos para o Saucer, tá? Colocar o positivo. Estão vendo lá? Já aparece já o valor. Quando passamos para o gate, ele já não apresenta valor nenhum. Da mesma forma, é medido fora da placa, tá? Mas vamos ver aqui esse outro componente, que é esse SD8220. Vou dar uma aproximada aí para mostrar o componente, tá? Esse componente aqui. Aqui no datasheet eu estou vendo que ele é um circuito de proteção, é uma barreira retificadora, tá? De 20 a 100 volts na corrente DC-DC, tá? E ele aqui o desenho mecânico dele, e bem aqui embaixo eu vejo que ele é um diodo, tá? Eu pego aqui uma Acrobat, eu chego aqui para o roteamento e vou ver na estrutura dele como é que é feito o desenho mecânico das conexões dele, tá? Percebam que ele é um diodo que liga o pino 3 ao pino 2, tá? Então como é que nós vamos medir ele? Nós vamos pegar aqui o pino 3, que seria o pino da direita, tá? E o pino 2 e o pino 4, que aqui no caso é a carcaça, tá? Colocando o preto na carcaça, o vermelho na carcaça ele não funciona. Inverter as pontas, ele vai me mostrar lá um valor de resistência. Tá vendo lá? A mesma coisa aqui, ó.
aqui no 2, aqui no do meio, e me mostra lá o mesmo valor de resistência. Tá vendo? Ele funciona como se fosse um diodo entre esses dois pontos. Tá? Na estrutura dos componentes, basicamente para medir é dessa forma. Você pode tanto medir ele na placa desligada, como fora da placa, tá? A única coisa que vai assim diferenciar é se o componente apresentar algum aspecto diferente no circuito, tá? Se ele tiver ligado a alguma parte ligada à alimentação na bateria, ou tiver alguma alimentação, ele vai ter alguma diferença na hora de medir, tá? Mas fora isso, você pode medir na placa. Se você não sentir segurança, você pode remover o componente, tá? Mas a medida vai ser a mesma. Com relação aos capacitores, nós vamos usar um capacímetro, tá? A gente vai ter que medir com o capacímetro, não com o multímetro, tá? E preferencialmente o capacitante é bom medir com ele fora da placa, tá? Já para os capacitores eletrolíticos você pode medir com carga, tá? A gente pega aqui, por exemplo, deixa eu puxar um capacitor eletrolítico para vocês. Esse capacitor eletrolítico aqui. Tá? A gente vai pegar, colocar ele invertido. Um lado carrega, o outro descarrega. Bem, descarregou. E é assim que a medida do capacitor funciona. Se você não estiver satisfeito com a medida na placa, porque a placa, por exemplo, aqui, o circuito está próximo da bateria, ele pode estar recebendo alimentação, você pode tirar da placa e medir, tá? Esse aqui é um pouco mais complexo para medir. Vamos ver um capacitor como esse aqui, por exemplo. Parou. Vamos parar de inverter. Está carregando. Hipoteticamente está carregado. Descarregou. Tá ok? Os capacitores eles ficam ligados à rede capacitiva, que geralmente fica ligado a um aterramento, tá? E esse aterramento também pode estar, ele pode, de qualquer ponto da placa, puxar a alimentação da bateria, tá? Com relação ao circuito da placa, todo ele é ligado direto pelos capacitores à rede de aterramento. Muitos componentes que você tenha dúvida na medida, você pode tirar, tá, da placa, medir fora da placa mediante datasheet e depois voltar a placa novamente, tá? Componentes que eu acho mais aconselhável você tirar da placa para fazer medidas: capacitores cerâmicos, tá? Resistências, se você quiser ter certeza da resistência, tá? Lógico, existem certas resistências que seria irracional tirar da placa, como resistência 01, 02, que são muito pequenas, você não consegue nem ver o valor dela, a não ser que você saiba o valor exato dessa resistência. O aconselhável é você não tirar, tá? Se você souber o valor exato, você tira, troca, não tem problema nenhum. Agora, capacitores eletrolíticos, capacitores cerâmicos, o ideal é que você tire da placa para fazer a medida para ver se ele está correto, tá? Por mais que ele na placa ele pareça estar bom, muitas vezes ele pode estar aberto, tá? E você achar que ele está funcionando. Por quê? Porque a rede capacitiva ligada na placa pode estar fazendo a indutância do capacitor
pelos polos dos outros capacitores. Se ele estiver aberto, você não tem como saber. O ideal é que você tire da placa e faça a medida. Tá? Os transistores, ele tanto faz estar na placa como fora da placa, a medida que você vai ter é a mesma, desde que a placa esteja desligada. Tá? Se você quiser saber realmente se ele está funcionando ou não, você pode medir com a placa ligada e você pode tirar as medidas de voltagem que ele vai passar para você. Se ele estiver passando a voltagem correta aqui da alimentação, do componente próximo a ele, tá? Ele vai estar funcionando corretamente. Se não, ele vai apresentar simplesmente valores inferiores ou nenhum valor após o transistor. Tudo bem? Os transistores em curto, tá? Eles podem apresentar ruptura de invólucro, tá? É uma das tendências dele. Mas se a alimentação não estiver chegando, para você realmente saber se ele está aberto ou em curto, você não está vendo a corrente chegar onde está o transistor, você tira ele fora e faz a medida pelo datasheet. Tá? Mas só nessa situação extrema, você está vendo que a corrente não está passando, está chegando até o circuito dele e não está passando, você tira o transistor fora, tá? Mede o transistor e depois, mesmo com a placa ligada, vê se a corrente está chegando naquela parte do circuito. Porque muitas vezes pode não ser o transistor, pode ser um capacitor, um resistor próximo a ele, tá? Que não está deixando a corrente chegar até o transistor. Outro circuito também que pode dar problema com relação à alimentação de setores da placa é o gerenciador de tensão. O gerenciador de tensão ele pode alimentar um lado da placa e não alimentar o outro. Tá? Se você está vendo que a alimentação não está chegando em certos pontos da placa, pega o osciloscópio, veja o cristal mais próximo do circuito, tá? Vê se ele está oscilando. Tá? E depois você tira o transistor. Se a placa continuar alimentando naquela área, tá? O aconselhável é você ir direto no gerenciador de tensão. Tá? Você vê se ele está esquentando, se ele não estiver esquentando, você tira ele, pega o datasheet dele, mede ele todinho, tá? Aí a partir do gerenciador de tensão, você começa a medir as resistências e capacitores que saem do circuito de gerenciador de tensão. Tá? Mas o ideal é você medir logo o cristal mais próximo da placa e o transistor. São os dois mais diretamente ligados. Tá? E, antes de mais nada, fazer uma varredura nos componentes da placa, para ver se não tem nenhum capacitor ou resistor, tá, estourado na placa, tá? Que é muito comum acontecer isso em curtos de componente ou em curtos em alguma parte do circuito. Mas quando você for substituir esse componente, vê se o componente logo após ele também não já está com defeito. Tá? É um conselho básico da eletrônica para fazer. No mais, com relação a bobinas, ver se ela não tem problema de modificação de cores. Tá? Você vê uma bobina similar a outra, ver se as cores não são diferentes, porque elas podem apresentar ruptura por aquecimento. Aí ela estoura a isolação e ela deixa de funcionar como bobina. Tá? Ela funciona como se fosse um jumper. Com relação aos capacitores eletrolíticos, ver se eles não estão tufados. Tá? Capacitores cerâmicos, ver se eles não apresentam um dos polos deles quebrados. Tá? E sempre medir os transistores para ver se eles não estão abertos, tá? Ou em curto. A mesma coisa para os capacitores. Medir para ver se eles não estão abertos. Como é que eu vou medir se ele está aberto? Você mede na placa. Se ele apresentar alguma tensão entre os pontos, ele está normal. Tá? Mas o ideal é, como eu estava falando para vocês, tira da placa, mede, porque muitas vezes um capacitor ao lado pode estar dando condição dele estar funcionando. Tá? Você tira ele da placa, mede, vê se ele apresenta condutividade de um lado e isolamento do outro. Tá? Você mede a capacitância dele, de preferência num capacímetro, e depois você solda ele de volta na placa. Qualquer dúvida de qualquer componente,
você deve fazer isso, tá? Principalmente capacitores e resistores, tá? Os diodos, você pode levantar só um lado deles na placa, tá? Você não precisa tirar remover de fora da placa, a não ser que ele seja um SMD muito pequeno, ou um MELF, que é aqueles diodos de cilindro de vidro, tá? E você tira ele da placa, mede. Mas geralmente, quando você vai testar o diodo, se ele tiver em curto, ele já apresenta automaticamente. Se ele tiver aberto, aí sim, você aconselhava tirar ele da placa e ver se ele está realmente aberto ou não, tá? No mais, só muito cuidado na hora de medir a placa ligada, tá? Você tem que ter muito cuidado porque você pode de repente fechar um curto na placa em qualquer um dos circuitos e danificar ainda mais a placa, tá? O aconselhável quando você vai medir a placa ligada é colocar sempre o borne negativo do seu multiteste, a ponta de prova, no aterramento, tá? E saber exatamente qual componente que você vai medir, tá? Se você for medir algum transistor, algum CI, tá? Eu aconselhava medir com a placa desligada. Se você for medir com a placa ligada, testes periféricos em volta, porque serve de proteção, como assim, os resistores, os capacitores, meçam por eles. Os transistores, quando você vai medir a placa ligada, você sempre tem que medir ele no pino do meio ou na carcaça. Sempre medir ele no pino do meio ou na carcaça. Nunca no gate, tá? E nem no dreno, porque você pode causar um curto na placa, tá? Se você for medir com ela ligada. No mais, quando você for medir a placa ligada, sempre colocar o positivo nos pontos positivos dos componentes, tá? E medir sempre os componentes polarizados, evitar de medir componente não polarizado, tá? Que é para não causar nenhum curto. Tudo bem? Como assim componentes polarizados? Os capacitores eletrolíticos, tá? Os diodos, os transistores. Por quê? Porque ele já tem polarização. Então você sabe onde medir ele. Tudo bem? E procurar saber, por intermédio da polarização desses componentes, você vai ver que nos capacitores, você vai ver que a saída positiva dele é toda uma área positiva. Então você pode medir a voltagem na placa, naquele ponto, tá? Por quê? Porque tem um componente que ele diz que aquela área é positiva. Não vai medir aleatoriamente, a não ser que realmente você tenha o esquema elétrico da placa. O esquema elétrico da placa você vai ver o endereço do componente, tá? E você vai ver a malha de alimentação dele. Tudo bem? Com isso, eu estou passando para vocês a parte de medição do componente na placa.